descontrole alimentar. A gente vai falar sobre isso aqui nessa live de hoje. Vamos identificar aqui 3 princípios que a gente precisa implementar na nossa vida, na nossa rotina, para justamente olhar para esse descontrole e aprender a caminhar no controle com a comida. O que acontece no descontrole alimentar? Muita gente começa a se autodiagnosticar compulsiva, né? Eu vejo muita gente falar assim, caramba, eu tenho compulsão, e aí você passou pelo médico, fez uma consulta, ele te trouxe esse diagnóstico, porque uma compulsão alimentar, ela vai muito além de só ter um descontrole com a comida, de às vezes não resistir, comer a mais do que come e acabar ferrando o seu processo de emagrecimento. Isso é um transtorno, né? A compulsão alimentar. Então, gente, a gente precisa parar de ficar normalizando as coisas, né? Eu tenho compulsão. E se eu acredito que eu tenho compulsão, nem fui ver isso, nem fui consultar um médico para saber sobre esse diagnóstico, eu começo a agir como uma pessoa que tem a compulsão alimentar e coloco aquilo na minha cabeça e aí eu não faço nada para mudar. Porque, gente, eu tenho compulsão, por isso que eu não emagreço. E aí a pessoa se percebe tendo uma compulsão por chocolate. Não, minha compulsão é por chocolate. Quem tem esse transtorno não escolhe o alimento, né? Não escolhe hora, ela realmente é algo muito mais profundo. A gente vai falar aqui sobre a questão do descontrole, né, com a comida, entendendo a nossa fome emocional. E esse descontrole, muitas vezes a gente se percebe em festas, eventos, às vezes um prato afetivo, um alimento que a gente gosta, às vezes um alimento que não tá tão acessível na minha rotina e quando eu tenho a oportunidade de estar perto dele, eu não tenho controle, eu acabo comendo até passar mal, né, comendo em excesso. Então, muitas vezes, Bruna, eu tô em festa e evento, é claro que eu vou comer até passar mal, é claro que eu preciso comer até passar mal. A gente vai identificar aqui 3 princípios que a gente precisa tá colocando em prática para realmente começar a controlar os nossos impulsos em relação à comida. Então, o que acontece? Tudo isso, ele antecede, né? O que antecede aí esse descontrole é a nossa fome emocional. Ela vem antes do ato de ter o descontrole. Só que a gente não para perceber, né? Que é através de um pensamento, que gera um sentimento, que gera o comportamento de comer em excesso. A gente só foca no comportamento. Por isso que depois de ter comido vem aquela sensação de culpa, aquela sensação de fracasso, aquela frustração, né? Porque, puxa vida, eu não devia ter comido. Ai, meu Deus, por que eu vim nessa festa e exagerei desse jeito? Eu podia ter comido só 3 brigadeiros, eu fui lá e comi 20 brigadeiros, passei mal, tô com a... Enfim, a pessoa fica se culpando. Por quê? Ela só percebe o comportamento e não identifica o motivo real que está fazendo essa pessoa ter esse descontrole, né? Então, para que a gente comece a falar sobre controle com a comida, o controle alimentar, a gente tem o nosso desafio, Você no Controle, desafio de 7 dias, que é o primeiro e mais importante passo para o emagrecimento definitivo, que é aprender a ter o controle com a comida. Ali a gente tem as aulas que vão fazer você identificar o que realmente faz com que você sempre desista do seu processo, justamente porque acredita que nunca terá o controle com a comida, tá? Então, a gente identifica isso. Então, digita controle aqui se você quer receber no seu direct as informações sobre esse desafio. Mas partindo aqui para nossa fome emocional, que é o que a gente precisa identificar para poder saber o que nos causa esse descontrole, a fome emocional é tudo aquilo que não é fome física, né? Pronto, acabou a live, tchau. É óbvio, né, minha gente? Mas o que seria isso, Bruna? Muitas vezes eu como porque eu tô com tédio, muitas vezes eu como porque eu tô triste, porque eu tô com raiva, porque eu tô estressada, né? Porque eu tô ansiosa, e aí a gente não consegue perceber e olhar de fato para essas emoções. A gente simplesmente, como eu falei, a gente olha para o comportamento. A gente precisa seguir aqui 3 princípios, né? A gente precisa aumentar o nível de consciência justamente para identificar essa fome emocional. Por que é que eu estou comendo? Por que que eu tô... Quando é que eu costumo comer em excesso? Bruna, por exemplo, domingo, feriados que acaba sendo feriado prolongado, eu acabo não tendo nada para fazer, não viajei e tudo mais, e acabo ficando mais tempo em casa, com tédio, um tempo ocioso. E aí, o que a pessoa faz? Ela vai comer para preencher aquele tédio, aquele vazio, aquele tempo ocioso. Quando, na verdade, você acaba de comer, 5 minutos depois, o tédio continua. O tédio tá lá. Você precisa aprender a lidar com exatamente o que está fazendo você buscar na comida para preencher alguma coisa.
E aí eu preciso me perguntar, né, o segundo princípio, o que eu estou tentando preencher? Estou tentando preencher o tempo? Eu estou tentando preencher a perda de uma pessoa, a separação de alguém, seja a separação num relacionamento, seja a separação de um filho que foi embora para estudar, para trabalhar, para morar fora, enfim. Eu preciso identificar. Só que eu preciso ter consciência do que é que está fazendo eu perder o controle. Ah, eu tô muito estressada, Bruna, meu trabalho tá exigindo demais de mim e eu estou buscando na comida exatamente confortar esse estresse, reduzir esse nível de estresse. Aí eu te pergunto, quando você come, naquele momento, reduz o nível de estresse? Reduz. Nossa, na hora eu me sinto bem, papapá, né, tranquila. E depois? Não, depois além de eu continuar estressada pelo motivo que causou e gerou o meu estresse, eu ainda me sinto culpada, chateada, porque eu sei que eu não deveria ter perdido o controle, deveria ter focado, né, em me manter ali firme, em dizer não, mas a pessoa nem sabe o caminho de dizer não. Qual é o caminho que o seu cérebro conhece? Me estressei, comida. Me chateei, comida. Tô mal, tô triste, comida. Né? Busco na comida. Tô com tempo ocioso, vazio, tédio, comida. A fome emocional que vem, ela é totalmente diferente da fome física. Quando eu tenho consciência e me pergunto por que eu estou comendo e a resposta é porque eu estou com fome, você vai lá e come. A barriga tá pedindo isso. Mas quando a resposta vem, poxa, Bruna, é porque eu tô passando por um momento difícil no meu relacionamento, então isso me deixa angustiada, eu acabo buscando na comida para confortar isso daqui. Então, eu estou identificando a minha fome emocional, o que de fato está fazendo com que eu vá comer de forma descontrolada. E o terceiro princípio, a gente precisa identificar para quem que eu estou terceirizando a responsabilidade. Porque muitas vezes a gente se depara colocando alguns nomes, algumas frases que tiram o peso da nossa responsabilidade. Por exemplo, ai, Bruna, quando eu tô diante da comida, vem aquela draga em mim e aí eu como. Ai, aí eu como, a capivara raivosa entra em ação. Ai, aí aquela formiguinha, sabe? Nossa, eu viro uma formiguinha. Não, você não vira uma formiguinha, não existe uma capivara aí dentro, não existe um dragão. É uma maneira de você se dissociar de quem está comendo, é como se fosse uma outra pessoa. Isso tira um pouco o peso da responsabilidade de ser você mesmo. Mas essa draga, esse monstro que existe dentro de mim, que come em excesso, é simplesmente você. Não é outra pessoa. Mas quando eu dissocio, eu acabo terceirizando. E quando eu tiro o peso da minha própria responsabilidade, eu tiro como se não fosse uma escolha. Tá vendo? Eu não tenho escolha, Bruna. Essa draga raivosa que vem quando eu tô estressada. Essa capivara raivosa que vem quando eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo chateada, ela entra em ação. Tá vendo como ela entra em ação? Não sou eu, mas é você. Você com as suas emoções, não sabendo exatamente como lidar com as suas próprias emoções. Por isso que a gente precisa desse princípio de consciência. Primeiro, para eu ter consciência que eu preciso ter a responsabilidade. Sou eu quem como de forma descontrolada e não a capivara, nem a draga, nem o monstro que vive dentro de mim, nem a formiguinha que gosta de atacar o doce. Aí eu começo a trazer essa responsabilidade para mim, tendo consciência das minhas ações, tendo consciência do que é que está gerando a minha fome. É a fome física ou é a fome emocional? Eu começo a me perguntar quando é que eu costumo comer em excesso. E quando eu começo a trazer a resposta para isso, quando eu costumo comer em excesso, eu estou criando consciência dos momentos que geram essa fome emocional. Eu começo a perceber, puxa vida, Bruna, é verdade. Quando eu vou dormir tarde e no outro dia eu firmei um compromisso comigo mesma e acabei desmarcando aquele compromisso, isso me deixa triste, me faz sentir sem responsabilidade, uma pessoa que não assume os próprios compromissos e eu acabo indo comer. Qual é a melhor forma da pessoa que se sente assim, sem responsabilidade, sem buscar as rédeas da própria vida? Pessoa que sente que não assume compromisso, que acaba agindo de uma forma mais infantilizada. Qual é a forma de resolver isso? Assumindo os próprios compromissos, as próprias responsabilidades. Fui dormir 1 da manhã, tinha um compromisso às 7 da manhã, tinha que ter levantado às 6. Então, independente da hora que você foi dormir,
Se você tem esse compromisso como uma adulta responsável, você vai lá, simplesmente levanta e faz o que tem que ser feito. Ai, mas é que eu tô com sono. Faz mesmo com sono. Essa é a questão. A gente não quer ter, a gente quer ter resultados de gente grande, a gente quer ter o corpo de gente grande, porque para ter o corpo de gente grande, a gente precisa ter disciplina de gente grande, a gente quer ter os resultados financeiros de gente grande, a gente quer ter todos os resultados de pessoas que têm responsabilidade, de pessoa que assume o controle da própria vida, das próprias ações. Mas a gente não quer assumir as responsabilidades que vêm junto com os grandes resultados que eu busco, que eu quero buscar, tá? Deixa eu tomar um gole de água aqui, gente. A pessoa fala, mas que entendendo essa questão do resultado, o resultado que eu quero, eu preciso também ter clareza sobre isso. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu olho para o meu resultado e vejo que não é o resultado que eu queria, ele não tá falando que você é um fracasso. Ele está te mostrando que ações você teve, o quanto você se dedicou para chegar lá. Ele é um parâmetro. Puxa vida, deixa eu ver esse meu resultado aqui. Eu dei o meu melhor? Eu fiz o que precisava ser feito? Não. Então ele tá te mostrando onde é que você precisa mudar. Semana passada, fazendo a avaliação individual de uma aluna minha, ela estava falando sobre querer também ter, além do emagrecimento, ter o objetivo de passar num concurso, né? Estudar para concurso. E ela falou, Bruna, eu acabo não indo fazer a prova, eu me inscrevo e eu acabo não indo. O porquê que a pessoa se sabota a tal ponto de não ir fazer a prova, de ter pago para fazer, de assumir o compromisso de ir lá fazer a prova. A gente identificou isso e, cara, a atitude dela mudou. Eu não quero ver o resultado, porque o resultado vai dizer que eu sou um fracasso. Quando, na verdade, o resultado da prova que ela vai fazer vai mostrar o quanto ela se dedicou, o quanto ela estudou, o quanto ela esteve presente para querer ter ações diárias que levariam ela para a aprovação daquela prova. Então, ela teve lá, sei lá, vamos supor, precisa de uma média 7 para passar. Ela teve a média 4. Caramba, eu preciso me dedicar muito mais. Que ações eu terei a partir de agora? Que responsabilidade eu vou assumir na minha vida para realmente chegar nesse objetivo que eu desejo? Aí ela começa, então, a traçar esse plano com maturidade para executar o que é necessário ser executado. Mas como eu falei, muitas vezes a gente quer fugir da própria responsabilidade. Por quê? Quando eu assumo responsabilidades que vão me levar para um resultado que eu quero, eu tenho que assumir o desconforto daquilo. Não vou viver no conforto para sempre. Só que se eu assumo o desconforto daquilo, de estudar mais, de me dedicar mais, e quando eu passo no concurso, quando eu chego no resultado que eu queria, no caso do exemplo que eu estou trazendo aqui, caramba, aí eu passo a viver no conforto que eu queria. Então, quando eu assumo o desconforto de passar por um processo de emagrecimento, né, fazendo o que precisa ser feito e chego no resultado que eu quero, eu começo a viver o conforto daquele resultado, de colocar as roupas que eu queria, de antes da gestação, né? De chegar e abrir o meu armário e pegar aquelas roupas que eu estou guardando há anos, na esperança de voltar a usá-las. O conforto de chegar num ambiente com mais autoestima, com mais confiança, com mais segurança. Vocês conseguem identificar isso? Que é necessário, gente, nós somos adultos aqui. É necessário passar pelo caminho do desconforto. É necessário. Essa semana eu vi o Frei Gilson falando que a pessoa quer a glória, mas ela não quer carregar a cruz. Ela quer a glória, ela pede, Deus, Jesus me ajuda, eu quero muito esse resultado. E ele fala, né, gente, Deus fala, pede. Jesus falava, pede, vem a mim, peça, que lhe será dado. Mas você não percebe que quando Jesus vai dar a sua glória, primeiro você tem que carregar a cruz para chegar na glória. Né? Foi assim que aconteceu com Jesus. Ele carregou a cruz, ele passou por tudo aquilo para chegar à glória, para subir ao céu, estar sentado, né, à direita de Deus Pai. E a gente não quer carregar a cruz. E ele fala assim, né, que no meio do processo a pessoa olha e fala, Deus, mas o Senhor falou que ia me dar, eu pedi tanto e o Senhor não está me dando. Eu tô te dando, tô te fazendo caminhar para o seu resultado, mas você tem que assumir. Porque se a gente não muda como pessoa, se a gente não é uma pessoa, a gente pode até chegar num resultado, mas não vai se manter nele. Exemplo de 15 anos que eu vivi no efeito sanfona, quantas vezes eu cheguei no resultado do emagrecimento? De usar roupa 38, 36, pesar o peso que eu queria pesar. Me mantive lá não porque eu não cheguei com maturidade, cheguei com os atalhos do emagrecimento.
remedinhos, promessas milagrosas, dietas, chás, shakes. Cheguei, mas não me mantive lá. Quando eu decidi passar pelo desconforto, sair dos atalhos e carregar a minha cruz e me desenvolver naquilo, entender a minha fome emocional, entender o que me levava a descontar na comida, aí sim eu cheguei no resultado e passei a viver no conforto do qual eu queria com aquele resultado. Então, muitas vezes, a gente olha para o resultado pensando ser um fracasso, mas o resultado ele está simplesmente mostrando o que é que você precisa fazer. Bruna, eu preciso bater meta de venda, vender 10 mil reais. E eu não bati, vendi 5 mil reais. O que aconteceu? Esse resultado não é um fracasso, ele é o resultado das suas ações, do que você teve ao longo daquele mês. Oi, Ana, ela vai ficar salva assim. Então aproveita para assistir e compartilhar com o máximo de pessoas que você sabe que precisa ouvir o que eu estou falando aqui. Porque isso aqui não é só sobre emagrecimento, gente. Isso vai além do peso. Ter responsabilidades, assumir as responsabilidades, olhar os nossos resultados sem aquele viés de infantilidade, tipo, ai, nossa, eu não consegui, eu sou um fracasso. Não, caramba, eu não consegui. O que faltou para eu conseguir, tá? Então, a gente olhar para os nossos resultados e pensar o que eu tenho que fazer para bater minha meta de venda. Onde eu tenho que me desenvolver, o que eu tenho que aprender, talvez eu não aprendi ainda algum conteúdo, alguma habilidade que eu preciso desenvolver, mas não, eu fico ali lamentando a minha vida, parada, paralisada, olhando o meu resultado como uma forma de fracasso, e na verdade ele está indicando o que falta você fazer para chegar lá. Ah, Bruna, eu queria ter perdido 3 quilos em 10 dias, perdi 500 gramas. Pois é, não é um fracasso, é o resultado das suas ações dos 10 dias. O que você fez durante esses 10 dias? Ah, todo dia eu comia um bolinho lá, mas comi, né, um pouco. Aí, final de semana, né, não, acabei bebendo a mais. É verdade. E aí, ainda perdeu 500 gramas, tá no lucro. Podia ter engordado. Então, o que é que o seu resultado está apontando? Para onde ele está apontando? A Bruna, eu preciso fazer mais atividade física, eu preciso parar de consumir doce nesse momento, reduzir a quantidade de açúcar, eu preciso consumir mais isso, mais aquilo. Esse caminho a gente já sabe. Já sabe o mecanismo, o que você precisa fazer na prática, você já está careca de saber. A questão é, preciso aplicar esses 3 princípios que eu trouxe aqui para você. Vai precisar aplicar esses 3 princípios, identificar, né, o que está gerando, ter consciência, o que está gerando esse descontrole. Desse descontrole, o que é que eu estou tentando preencher a minha fome emocional, estou tentando preencher o tempo ocioso, o tédio, estou tentando preencher a falta de alguém, estou tentando me compensar com a comida porque eu trabalhei demais essa semana. Qual é a recompensa do trabalho, minha gente? A recompensa do trabalho é dinheiro, não é comida não. Você entendeu? Ah, mas aí com o dinheiro eu posso comprar comida. Pode, então trabalhe por comida. Na hora que seu chefe for te pagar, fala, não me paga em dinheiro não, minha recompensa é comer. Ninguém quer, né? Então é sobre isso, minha gente. A recompensa do trabalho é dinheiro. Se eu tô cansada, eu preciso descansar. Comer não vai fazer eu descansar. Se eu tô com sono, eu preciso dormir. Comer não vai fazer eu ter o descanso que só o sono traz. Vocês entendem como ter consciência, gente, é a base de tudo. Ter consciência para qualquer coisa. Quando eu tive bebê, foi um momento muito difícil para mim. A maternidade, eu não sabia lidar com nada daquilo. E caramba, obviamente me faltavam várias habilidades, além do meu emocional totalmente desestruturado para aquilo, me faltavam habilidades de como conduzir o bebê para dormir a noite toda, como aprender aquilo, onde eu ia buscar, né? E às vezes por mais que a gente faça não dá certo, e é o pitaco de um, pitaco do outro, a gente vai pegando os pitacos e no fim das contas faz um monte de retalho ali que não leva para lugar nenhum. Então, o que é que eu preciso aprender? O que está me faltando? Que habilidade me falta desenvolver? Quero ter o controle com a comida? Comenta controle aqui, você vai receber as informações de como dar esse primeiro passo, que é ter o controle com a comida, identificar essa fome emocional, aprender a lidar. Não há outro caminho, gente. Se o caminho fosse a dieta, você já estaria magra. Quantas dietas você já fez? E eu te garanto que o problema também não está na dieta que a nutricionista ou o nutricionista passou para você. O problema está como você se relaciona com a comida, como você enxerga fazer uma dieta. Ai, não. Quando eu penso em dieta, gera gatilho. Bruna, aí já me dá um trauminha, nananã, eu não consigo seguir. Então vai se relacionar com isso, vai resolver esse problema entre você e o que é dieta para você. Porque na minha visão, hoje, a dieta, ela é um meio que vai te levar até o resultado.
Ah, Bruna, eu quero viajar para, sei lá, para o Rio de Janeiro. Ah, eu posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso, sei lá, se dá para ir de trem, não sei. Qual é o meio que você vai escolher para te levar até lá? Você entendeu? Ah, mas daí, ó, tem outras coisas. Eu preciso ter dinheiro para pagar a passagem. Qual é o meio que você vai fazer para gerar dinheiro, trabalhando, vendendo? Vocês entendem que as coisas são meios, mas se aqui dentro não está resolvido, qualquer meio que você escolher não vai funcionar, não vai te levar. Ah, eu quero ir de avião, Bruna, mas vou tentar dar um jeitinho de entrar escondido no avião porque eu não tenho dinheiro para pagar passagem. Resolve a questão para comprar passagem. Sem a passagem você não entra, sem a passagem você não viaja. Vocês entendem isso? Então, sem a passagem interna, sem entender a fome emocional, você não vai viajar, não vai chegar no seu resultado. Porque não vai conseguir manter por muito tempo, não vai se manter nessa dieta por muito tempo. Sabe? Então, precisa assumir essas responsabilidades. Precisa olhar e falar, cara, eu sou adulta. Eu vou olhar para o meu resultado agora e ver o que ele está me dizendo. O que falta eu fazer? Ou o que eu fiz de errado. Ou às vezes até o que eu fiz de certo, eu replico aquilo. Eu olho, puxa vida, olha só, Bruna, eu consegui atingir os 3 quilos que eu queria. Então, o que você fez? Repete, replica. Você quer perder 30? Perdeu 3 até agora. Vai replicando até chegar lá. Mas entenda que existe essa fome emocional no qual você está compensando com a comida. Faz sentido isso, meu povo? Faz sentido isso, minha gente? É sobre isso que a gente precisa realmente trabalhar de dentro para fora, tá? De dentro para fora. Então, meu povo, digitem controle aí, compartilhem essa live, tá? Com quem vocês acreditam que precisa ouvir essa mensagem. Adriana, libera as lives do jejum para quem entra no controle. Então, eu farei isso. Quem entrar no controle terá acesso à próxima turma do jejum com propósito. Então, o jejum com propósito, pediu para explicar aqui. Ele vai estruturar 4 pilares, como eu falei no início, né? Estruturar pilar do corpo, emagrecimento, mente, fortalecer a nossa mente, identificar exatamente as nossas crenças, o que nos sabota, o que nos sabota para realmente conseguir ter o controle com a comida e emagrecer de forma definitiva. Espiritualidade, porque se a gente não tem essa conexão, se falta essa conexão com Deus, e esse é o meu princípio, é a minha base, e eu, obviamente, vou partilhar com vocês os meus princípios e os meus valores. Se vocês se conectam com isso, faz total sentido passar por isso, tá? E o emocional, essa questão exatamente da fome emocional, o que nos leva a comer de forma descontrolada pelo preenchimento de um vazio que está no peito e não na barriga, tá? Gente, ter o controle das emoções é o primeiro e mais importante passo. Eu falei isso aqui no começo. Por quê, Bruna? Porque muita gente fala assim, Bruna, mas eu já dei vários primeiros passos e não funcionou, eu desisti no meio do caminho. Você dar sempre os mesmos passos que você já deu vai te levar sempre para os resultados que você teve, que é desistir. Desistir do processo. Agora, se eu dou o primeiro e mais importante passo da forma com que precisa ser dado, eu dou simplesmente continuidade ao meu processo. Então, 7 dias do desafio Você no Controle é o início da sua transformação, porque eu inicio de forma correta, olhando para onde eu preciso olhar. Não, ai meu Deus, vamos lá, 10 dias sem carboidrato, sem jantar, sem não sei o quê. 10 dias sem vida, né, minha gente? 10 dias não sabendo se relacionar com a comida. E a pessoa volta a ter acesso e oportunidade de comer aquilo tudo que ela restringiu. Como é que você vai se comportar? Bruno, eu tirei o doce por 30 dias. Legal, ótimo, né? Você precisa desinflamar, tá tudo bem. Se você tem a mente fortalecida para quando retomar a ter acesso a isso, você saber ter o controle disso, perfeito. Agora, você tirou, vai voltar a comer tudo de novo? Como que você acha que você vai comer? Totalmente descontrolado, justamente para compensar o tempo que você ficou sem, aquela resistência, tentando resistir a algo que tira você do controle. Então, quando a gente pensa em ter o controle não só com a alimentação, né, em tudo que tira o nosso foco, a gente não tem que se distanciar disso. A gente precisa aprender a lidar com isso. Então, peraí, você tá passando por uma crise no casamento. Então é mais fácil pedir o divórcio, não é? Porque assim, se eu tô passando por essa crise, esse negócio tá tirando meu foco em todas as áreas da vida, eu não consigo pensar em outra coisa, isso aqui tá me desanimando, me dando tristeza. Divórcio. Ou eu posso, juntamente com a pessoa, passar por esse processo de reestruturar o meu casamento. Eu passo pelo desconforto de reestruturar o casamento, olhar para as emoções, ver onde eu estou errando também, entender as minhas atitudes que estão causando também essa crise
e aí para chegar no conforto de ter um casamento equilibrado. Faz sentido isso, minha gente? Então, na alimentação é a mesma coisa. Em tudo que eu quero, eu preciso aprender a me relacionar com o que tira o meu foco e não excluir aquilo, porque eu não vou aprender a lidar com essa questão. Tá bom, minha gente? Então, eu espero vocês dentro do desafio Você no Controle e também na próxima turma do Jejum com propósito. Um beijo, uma ótima semana para vocês.